Boa noite, muito obrigado, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Para nós iniciarmos o nosso trabalho, faremos a oração. Sempre iniciamos os eventos e terminamos com oração para que a nossa mente fique sempre elevada, sintonizada com as altas vibrações do mundo de Deus. Faremos a oração constante nesse livro, Sutra Sagrada, a Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. E a oração que nós faremos é a oração para sermos orientados por Deus. Consta na página 113. Lembrando que o meu livro é 37ª impressão. Se você tiver o livro em casa, você pode acompanhar a leitura. Se você não tiver, pode fechar os olhos, assumir a posição de oração ou uma posição confortável e pensar fortemente nas palavras dessa oração para que possamos cada vez mais elevar os nossos sentimentos. Vamos lá então? Oração para sermos orientados por Deus. Deus é perfeito e eu, seu filho, também sou perfeito. Porém, quando me esqueço de Deus, deixo de ser perfeito. Mesmo sendo filho de Deus, se me esquecer de voltar para a casa de Deus Pai e me tornar criança perdida, não poderei herdar os tesouros de Deus Pai. Por isso, devo sempre me lembrar de Deus e estar com o pensamento voltado para a casa de Deus, a fim de não me tornar criança perdida. De agora em diante, estarei sempre pensando em Deus, que é meu Pai, e segurando firmemente a sua mão. Por conseguinte, estarei sempre seguro e receberei abundantemente o que é necessário no preciso momento. Jamais me faltará algo, se me for realmente necessário. A sabedoria de Deus fluirá sempre para dentro de mim e poderei resolver desembaraçadamente os problemas, por mais difíceis que eles sejam. Percebi que, na verdade, é impossível afastar-me de Deus ou tornar-me criança perdida, pois Deus é onipresente, isto é, está presente em toda parte. Como Deus é grandioso! Ele está presente em toda parte, orientando-me e protegendo-me. Agora que tomei consciência disso, dissiparam-se todas as tristezas, todos os temores e todas as preocupações. Assim como a geada se desfaz diante do sol, e a minha mente está agora tranquila. Quando chamo Pai, ele me responde imediatamente, aqui estou. Quando mentalizo, dai-me isto, ele me dá infalivelmente. Se algumas vezes ele não me atende imediatamente, é porque a posse imediata da coisa desejada é prejudicial para mim. Portanto, ele está apenas esperando o momento oportuno para atender-me. Desta forma, sigo pelo caminho mais seguro, guiado pela mão de Deus. Logo, jamais acontece de eu tropeçar. Cada passo da minha vida conduz-me à elevação espiritual e, fenomenicamente, à realização e à prosperidade. Mesmo que às vezes eu pareça tropeçar, não solto a mão de Deus, que me ensina como proceder. Consequentemente, o aparente tropeço transforma-se em fator de êxito. Todos os demais seres humanos são filhos de Deus e meus irmãos, e seguimos juntos o caminho do progresso infinito, auxiliando-nos mutuamente. Agradeço profundamente a Deus. Muito obrigado, linda oração que nos auxilia a sempre ter essa fé de que Deus está aqui agora ao nosso lado. Muito obrigado. Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan, nessa segunda-feira agradabilíssima. Quero agradecer a todas as pessoas que sempre deixam mensagens de carinho, tanto no canal do YouTube da Seichoné do Brasil, quanto no canal do YouTube da Meditação Shinsokan. Muito obrigado. As pessoas que enviam e-mails, que enviam mensagens de carinho, muito obrigado, leio, não consigo responder por causa do tempo, graças a Deus a minha agenda é extremamente ocupada, mas tenho certeza que eu leio e envio vibrações e agradeço profundamente o amor de todos vocês. O mérito de tudo que é falado, o mérito de tudo que é manifestado é de Deus e da espiritualidade superior que coordena essa reunião. Sou apenas um
perseguidor da verdade, como você aí em casa, que tenta também todos os dias melhorar cada vez mais e manifestar o Deus do seu interior. Então, meu muito obrigado pelo afeto, pelo carinho. Quero agradecer a todo mundo que está assistindo agora e que vai assistir depois, no Brasil, fora do Brasil, meu muito obrigado. Estamos juntos, trabalhando rumo na manifestação da nossa imagem verdadeira. E hoje, com esse tema maravilhoso, que é cultive a autoconfiança, já falei sobre esse assunto algumas vezes já, nesse decorrer, desde que o nosso canal, desde que as palestras aqui de segunda-feira em Brasília começaram a ser transmitidas pelo YouTube, isso no final do ano de 2018. Então eu já abordei várias vezes esse assunto, mas é como falo, eu sempre faço revisitações a determinados temas, porque é importante a gente estar sempre relembrando, e muitas vezes eu trago uma abordagem de uma outra maneira, falo da mesma coisa de uma outra forma, para que a gente possa sempre gravar cada vez mais forte dentro de nós essas palavras da verdade, essas palavras grandiosas, essas palavras que têm força, que transformam a nossa vida. Recebi uma mensagem de uma pessoa que ela falava assim: como a Seitonê é positiva. E é verdade, a Seitonê tem uma visão positiva de encarar a vida. Você é livre para encarar a vida da forma que você quiser, você tem essa liberdade. A Seitonê tem uma proposta de fazer com que possamos encarar a vida com entusiasmo, alegria e fé. Isso faz com que tenhamos melhor qualidade de vida. Por óbvio, porque quando a gente espera algo, ou quando a gente trabalha acreditando que nós vamos chegar lá, a possibilidade ou a probabilidade de sucesso é muito maior. Então a gente acaba tendo uma vida mais leve, mais feliz, porque a gente aprende a levá-la de uma maneira mais leve e feliz. A vida é para ser vivida com seriedade, mas viver com seriedade não quer dizer que a gente tem que viver de mau humor, cara fechada e desanimado, porque isso não tem nada a ver com a seriedade. Eu, por exemplo, trabalho na justiça. É um ambiente extremamente formal e é um ambiente pesado em que nós lidamos com os problemas e as mazelas das pessoas, da sociedade e até do mundo diariamente. Então, é um local onde as pessoas costumam ser muito sérias. E as pessoas esquecem que trabalhar com seriedade não quer dizer trabalhar de forma sisuda. Você pode sim ser leve, trabalhar com felicidade, mesmo lidando com problemas que mereçam respeito. Então, você trabalhar com respeito não quer dizer que você tem que trabalhar com desânimo, com infelicidade, com feição de quem não quer amigos. Você pode trabalhar de uma maneira leve, sendo muito sério e ajudando as pessoas. Então, a Seitonê tem essa proposta. E um dos pontos que a Seitonê trabalha, que é fantástico, é na construção da autoconfiança. Então eu vou começar abordando esse tema, mas para que eu possa abordar esse tema, eu primeiro preciso explicar uma situação, que foi uma situação que aconteceu comigo. Eu gosto de trazer muitas vezes situações que acontecem comigo, porque são realidades que eu vivenciei e eu posso trazer maiores detalhes, mas isso não é só comigo, isso acontece com todo mundo. E eu trouxe um quadro, eu já montei um esquema, eu tive que anotar esse esquema para não esquecer nada. Tá super simples, tá super autodidático. E eu até comentei com o Gustavo que eu acho que eu não precisava nem explicar, só isso aqui já dá para entender, não tá? Super simples, né? Um monte de seta indo para todo lugar. Você fala, meu Deus, onde começa, onde termina? Fiquem tranquilos, tranquilas também, que eu vou explicar. O livro que eu vou utilizar como biografia é esse livro maravilhoso, Você é Dono de Potencialidade Infinita. Esse livro eu recomendo que você leia 10 vezes esse livro, porque é uma compilação, uma coletânea de diversos artigos do professor Masaharu Taniguchi, que foram feitas pelo professor Kamino Kusumoto, exatamente falando sobre o desenvolvimento da sua potencialidade. Então você que tem complexos, você que se acha limitado, você que se acha pequeno, você que se acha incapaz, esse livro é leitura obrigatória para que você descubra os caminhos para manifestar a sua potencialidade. Então esse livro recomendo muitíssimo. Mas vamos lá, para nós chegarmos no tema da nossa palestra, eu quero primeiro contar um caso. Eu estava com um grupo discutindo, estávamos eu e meu irmão com um grupo discutindo, conversando sobre diversos assuntos, e chegou num determinado momento que eu e meu irmão fizemos um comentário, a gente abriu o nosso coração e fez um comentário sobre as nossas
incapacidades ou sobre as nossas limitações. A gente brincando, a gente falando que a gente não tinha responsabilidade quando tinha muita comida na frente, então a gente acabava comendo bastante. E o interessante é que esse grupo que estava discutindo com a gente era um grupo de pessoas que nenhuma tinha autocontrole, nenhuma tinha a menor prática de superação, de manifestação ou mesmo de domínio sobre o tema. E quando eu e meu irmão falamos isso, nós somos bombardeados e massacrados por todo mundo que falaram para a gente que nós tínhamos que ter exatamente o que elas não tinham. E aquele ponto foi muito engraçado, que eu fiquei olhando assim, eu comecei a rir com meu irmão, e meu irmão falou assim, nossa, olha, todo mundo sabe tudo, mas ninguém faz nada do que eles próprios estão falando para a gente. E aquilo me chamou a atenção, eu falei, cara, que interessante, como é que as pessoas, elas são muito boas para dar conselhos, para dar orientações, para ensinar, mas elas não são muito boas em praticar. E a Seitonoi, ela faz essa virada. Ela fala o seguinte, antes de ensinar, nós precisamos aprender a praticar. Por isso que na Seitonoi a gente bate muito nessa tecla de prática. Então nós precisamos praticar. Porque quando a gente pratica, a gente ganha não só o conhecimento, mas a vivência daquilo que nós pregamos. Então, se você quer ensinar a Seitonoi, meu sonho é ensinar a Seitonoi, eu acho a Seitonoi linda, ela tem uns ensinamentos tão grandiosos, como eu faço para ensinar? O primeiro passo para você ensinar é praticar. Se você quer ensinar alguém a agradecer, você primeiro tem que aprender a agradecer. Você não pode sair simplesmente falando para as pessoas, você tem que agradecer, se você próprio não vivencia, ou pelo menos experimenta essa vivência. Porque quando você faz isso, você ganha, sabe, um ar uma autoridade espiritual de você poder falar, agradeça que sua vida vai mudar. Então, por exemplo, eu passo os deveres de casa e muitas pessoas viram e falam assim, pretor, mas o dever de casa hoje é tão pesado. Eu falei, eu sei, porque eu já fiz. Todos os deveres de casa que eu passo são os deveres que eu faço. Então, eu quando mando nas mensagens pelos aplicativos do WhatsApp, quando vai para o Facebook, alguma coisa assim, os deveres de casa, vocês podem saber, eu sou o primeiro que estou praticando. Então, eu faço os deveres de casa que são passados aqui na reunião, porque eu falo, eu preciso praticar. Como é que eu vou falar para a pessoa, faça A se eu não estou fazendo? Por duas coisas, eu não faço ou porque eu tenho preguiça ou porque eu não acredito naquilo. Então, se é bom e eu acredito, por que eu não vou fazer? Então, nós precisamos entender do praticar. Então, esse grupo trouxe um momento em que eu comecei a pensar, eu falei, que coisa interessante. Todo mundo ensina, mas poucas pessoas praticam. É por isso que hoje em dia o pessoal tem uma frase cômica que fala assim, se você não sabe, então você está pronto para ensinar. Se você sabe como fazer, você não ensina, você vai lá e faz. Se você não sabe como fazer, então você abre um cursinho e vai ensinar como fazer aquilo que você não sabe. Então o pessoal conta, o pessoal fala isso hoje em dia de maneira de brincadeira, mas no fundo tem uma verdade, porque hoje em dia as pessoas elas estão muito preparadas para falar, apontar e ensinar, mas poucas estão vivendo a prática. Quando a gente vem na seara da autoconfiança, e por que eu trouxe esse assunto do grupo discutindo? Porque todo mundo falava para a gente o que nós deveríamos fazer, mas ninguém fazia. E eu parei para pensar, por que ninguém fazia? Ora, se as pessoas estão ensinando o que deve ser feito, por que elas próprias não fizeram isso? E aí, quebrando a cabeça, pensando muito nisso, estudando estudando os livros da Seitonoi, estudando um pouco, analisando um pouco da psicologia humana, a gente começa a entender como é que vai funcionando e tudo tem uma origem muito interessante no conceito ou na característica da autoconfiança. Primeiro ponto que eu quero deixar bem claro aqui, autoconfiança é construída. É a primeira grande verdade que nós precisamos entender. Autoconfiança é um mérito, é uma capacidade, é uma competência construída. Ela não cai do céu, ela é construída. Mas nós vamos chegar lá. Olha só, eu montei esse gráfico para explicar os caminhos em que as pessoas têm no seu caminhar da construção da autoconfiança.
Quando nós entendemos que a autoconfiança é algo construído, a gente fala assim, puxa, olha que interessante. Se a autoconfiança é algo construído, então é algo que eu posso trabalhar. E se eu posso trabalhar na minha autoconfiança, eu posso mudar, inclusive, a minha vida. Gente, quantas pessoas talentosas no mundo, levam, às vezes, uma vida medíocre porque não tem autoconfiança. A pessoa tem talento. Mas, gente, eu tenho talento. O que eu faço com talento? Sem autoconfiança, não consegue mostrar. Olha que legal, deixa eu já aproveitar, já que eu já falei isso, deixa eu trazer. A página é a página 25. O meu livro, salvo engano, é a primeira edição. Esse livro aqui, gente, primeira edição, eu ganhei ele exatamente no mês e ano em que eu comecei a atuar como líder da iluminação da Sei Chonoye. Então esse livro eu tenho um carinho muito especial com ele, porque exatamente no dia 25 de novembro de 2007, e lá se vão alguns anos em que eu começava a atuar como líder da iluminação, preletor da Sei Chonoye, e começava a crescer cada vez mais nos meus estudos. Olha que legal. Página 25 do livro. A autoconfiança é a força propulsora para o progresso. Olha o que o professor Masaharu Taniguchi fala. Ainda que as qualificações, capacidades e condições de todos fossem iguais, o sucesso e a felicidade de cada um dependeriam do seu grau de autoconfiança. Muitas pessoas não a têm, mesmo possuindo grandes talentos. Devido a isso, estão sempre retraídas e acabam passando pela vida em vão, sem nada realizar, sem poder revelar seu grande talento. A autoconfiança é como a força que impulsiona o navio. Mesmo que esteja carregado de tesouro, se não houver uma força que propulsione, o navio ficará parado e não poderá fazer a carga preciosa chegar ao seu destino. A autoconfiança é uma força mental. A autoconfiança é uma força mental, é energia motriz que serve para manifestar as maravilhas que há em nosso interior. Como filho de Deus, você tem dentro de si algo maravilhoso, que, no entanto, de nada servirá enquanto não puder ser revelado. Gente, isso aqui é fantástico, fantástico, fantástico. Página 25, a autoconfiança é a força propulsora para o progresso. Então, a autoconfiança é uma força mental. Então vamos lá. Deixa eu anotar aqui, ó. A autoconfiança é uma força mental. Isso aqui é muito importante. E vamos lá. Se é uma força mental, se a autoconfiança é uma força mental, ela pode ser trabalhada, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser cultivada, ela pode ser elevada ou também ela pode ser diminuída, ela pode ser abafada, ela pode ser simplesmente esquecida. É uma força mental. À medida que você trabalha a autoconfiança, ela vai gerando um movimento mental que vai se tornando uma concretização, uma fé, ou digamos assim, uma sensação muito boa dentro de você. Da mesma forma, quando a autoconfiança não é trabalhada, ela vai acabando deixando espaço para complexos, para sentimentos inferiores, para sentimentos negativos tomar a sua mente, e daqui a pouco você está cercado de medos, monstros imaginários, de temores, e você acaba não tendo como manifestar ou força para manifestar o seu talento, mesmo possuindo. Então observa só, você tem pessoas que têm muitos talentos, mas não têm autoconfiança. Essa pessoa fica apagada. Você tem, às vezes, pessoas que têm poucos talentos, mas têm muita autoconfiança e essa pessoa acaba ganhando destaque. Então, muitas vezes, eu encontro pessoas que são, assim, extremamente talentosas e as pessoas estão, assim, corroídas por sentimento de inveja, falando, olha lá fulano, eu sou muito melhor que fulano, mas ele se destacou. Muitas vezes o destaque ocorreu não é nem por uma questão de injustiça, mas é por uma questão de que a pessoa que possui mais talentos não soube, com a sua autoconfiança, mostrar da maneira adequada. Simplesmente a pessoa sentou e ficou esperando que alguém reconhecesse a sua grandiosidade. E às vezes aquela pessoa que tem pouco, ela consegue chegar na hora certa, no momento certo e expor
o seu talento com autoconfiança e acabou encantando as pessoas. Então, precisamos entender que muito do que nos acontece é fruto da nossa autoconfiança. E aí, eu tracei um caminho que normalmente acontece na vida das pessoas em relação à autoconfiança. Tem aquelas pessoas que não acreditam no seu potencial. Essa já afirma que não sou capaz. Não consigo, não sou capaz, isso é impossível, isso não existe. Essa que não acredita, não manifesta. Tudo bem, é o caminho que ela escolheu. Ela não acredita, ela já afirma, não é capaz. Então tem pessoas que falam assim, não, se eu conseguir, você consegue. Não, eu não consigo não, eu nasci, eu não tenho talento. Eu já vi pessoas falando assim, eu não tenho talento, eu não tenho condições, eu sou desprovido de qualquer qualidade. Aí não tem o que fazer. Se você não acredita, você não vai manifestar. Seja-te feito conforme a tua fé, já ensinou Jesus Cristo. Então, muitas pessoas que não acreditam, elas ficam, muitas não, todas as pessoas que não acreditam, elas ficam inertes. Aí essas que não acreditam se dividem em 2 subgrupos. Uma que não reclama, está de boa, sou assim, sou incapaz, mas estou aqui na minha e fica de boa. Essa é aquela que você fala, poxa, está lá tranquilo, é a vida que ele gosta ou é a vida que ele aceita, está tranquilo. E tem aquelas que reclamam. Essas são as que se tornam irritantes, que são aquelas pessoas. Eu não nasci com talento, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, o mundo é injusto, nunca me deram chance, nunca deixaram ninguém fazer. Aí você fala, está aqui a chance. Não, eu não vou fazer porque eu não consigo, ninguém me treinou, eu não tenho talento. Então é a pessoa que não acredita e reclama que não teve chance. E mesmo quando você dá chance, a pessoa chuta a chance falando que não tem condição. Então essa se torna irritante. Então tem a turma que não acredita. Então essa já está aqui. Não acredita que não é capaz, se não acredita, meu amigo. Ora, eu falo muito para as pessoas, preletor, como é que eu faço para encontrar a minha alma gêmea? Como é que eu faço para encontrar um namorado, uma namorada? Eu pergunto, primeiro ponto é saber se você acredita em você. Eu não acredito. Então nós precisamos trabalhar para você acreditar. Eu não sou capaz. Então, meu amigo, se você acredita que você não é capaz, quem é a pessoa de fora que vai acreditar que você é capaz? Só sua mãe. E às vezes nem a sua mãe, nem seu pai. Porque se você não acredita, não vai vir ninguém bater a sua porta. Olha, eu sou seu vizinho lindo, eu sou sua vizinha maravilhosa e eu vi você, apesar de você não acreditar em nada de você, eu acredito no seu potencial. Tomai-vos cuidado para você não cair num estelionato emocional. Porque se você não acredita, ninguém vai acreditar. Você precisa acreditar. Preletor, eu não tenho talento. Tem, está oculto. A gente pode ter que cavar. Alguns a gente cava com pá, outros a gente tem que cavar com dinamite. Mas está lá dentro, a gente só precisa trabalhar. O primeiro ponto é você começar a acreditar que tem. E a primeira coisa que a Seitonê faz é isso. Ela afirma categoricamente, todas as pessoas possuem talentos. Preletor, mas eu não acho nenhum. É porque precisamos cavar, precisamos encontrar. Tem talento sim, que Deus não vai criar, Deus não criou nada 1 em 99, Deus criou todo mundo perfeito e maravilhoso. A pessoa acha que ela é um produto de menor qualidade? É mentira, não é. O que nós temos são mentes arrogantes, mentes acomodadas, mentes preguiçosas, mentes desvirtuadas. Isso nós temos. Mas isso não quer dizer que na sua essência não tenha virtudes, não tenha talentos. O que nós precisamos é corrigir pensamentos e escavar para encontrar o seu talento. Quem assim faz, infalivelmente cresce. Cresce. E eu falo pela minha vivência. Você vê, desde 2007 que eu sou preletor, mas estou na Seitonê muito antes. Conheci o ensinamento da Seitonê no ano de 1989. Então, desde pequeno eu venho acompanhando e já vi histórias fantásticas de inúmeras pessoas que mudaram a sua vida quando acreditaram que tinha um talento oculto e trabalharam para manifestar. Então vamos lá. Aí nós vamos para o grupo das pessoas que acreditam. E tem as pessoas que acreditam. Eu acredito em mim, eu acredito que eu tenho força, eu acredito que eu vou chegar lá. Desse grupo se subdivide em 2. Aqueles que acreditam na força própria e aqueles que acreditam na força de Deus. Normalmente, a grande maioria das pessoas acredita somente na força própria. Deus me deu um talento, olha só, ele fala o nome de Deus, mas ele acredita somente na própria força.
Como é que eu identifico essas pessoas que acreditam na força própria? São aquelas que normalmente não fazem oração. Elas não entregam, elas não meditam, elas não têm aquele momento de encontro com o Pai. Elas acreditam somente na própria força dela. E tem muitas pessoas que têm uma força mental tão grandiosa que elas vão realizando muitas coisas. Porque senão, somente os religiosos realizariam coisas no mundo. Mas não, nós temos inúmeras pessoas que são inclusive ateus e realizam grandes obras, porque eles vão com a força própria. Se ele tiver uma fé na sua força própria e essa força for uma força ligada a Deus, ele acaba vindo para a força de Deus. Vou dar um exemplo. Eu acredito na minha capacidade. Aí me perguntam, de onde vem sua capacidade? Minha capacidade vem de Deus. Então, ou seja, eu acredito em mim mesmo, mas eu acredito que eu estou no seio de Deus. Então, a minha força vem de Deus. E tem aquelas pessoas que acreditam, não, eu acredito em mim, eu sou bonzão, eu sou o cara, eu saco tudo. Esse, como ele acredita somente em si próprio, ele tende a ter uma postura de ego, de arrogância. Então, normalmente são pessoas que têm um viés mais arrogante, ela costuma discriminar, ela costuma falar que só ela é a boa, só ela é o tal, então dá licença, toda a humanidade é burra, só eu que saco das coisas. E o que acontece? A pessoa com a força própria, ela pode conseguir. Pode, ela consegue. Como ela também pode não conseguir. Ela fracassa, ela quebra no meio do caminho, ela falha, o empreendimento dela dá errado, ela não consegue aprovação na prova, termina o relacionamento e pode acontecer inúmeras coisas, pode falecer alguém da família e ela não consegue. Aí o que acontece? Se ela consegue, ela pode continuar a conseguir com a força mental e ela pode se acostumar. Sempre ela consegue, então ela se acostuma. Ela acaba acreditando que a vida é sempre o sucesso da vida dela e começa a ficar perigoso. Olha que interessante. Por que pessoas muito inteligentes têm que tomar muito cuidado? Porque elas vão ficando tão acostumadas a sempre conseguir com a força própria que ela vai se tornando até mimada. Quando toma um tombo, mas é uma desilusão assim, violenta. Tem pessoas, por exemplo, que foram excelentes alunos na primeira, segunda, terceira, quarta série, quinta série, sexta, agora é ano, né? Vai até o 9º ano, depois vai no segundo grau, primeiro, segundo, terceiro ano. Aí quando chega no terceiro ano, o cara já teve uma vida escolar fantástica. A menor nota do cara foi 9,99. O cara era assim, aquele cara que sentava na frente, o professor babava, caía tudo nele, de tanto na frente que ele sentava, de tão CDF que ele foi. Aí ele fica em recuperação numa matéria, ou ele entra na faculdade e reprova numa matéria, ou ele não passa primeiro no vestibular. Aquilo gera um trauma tão grande nele que ele abandona os estudos. Tem pessoas que acontece isso. Por quê? Ela vai acreditando tanto na força própria, vai conseguindo, que ela vai ficando mal acostumada. Chega na hora em que ela está tão acostumada a tudo conseguir, que quando não consegue, ela desacredita. Ela vai do 8 a 80 em segundos. E você fala, meu amigo, você é super inteligente. Não sou. Eu tomei uma recuperação em artes, eu tomei uma recuperação em educação física, eu não nasci para estudar. E você fala, cidadão, olha o teu histórico, mas ele só consegue focar no fracasso. Por quê? Porque ele foi acreditando somente na força própria. Isso também acontece no mundo dos negócios, isso também acontece no mundo do relacionamento. A pessoa, ela vai acreditando que o relacionamento ela vai sendo levado somente pela força própria dela. Então ela está tão acostumada a todo mundo fazer o que ela quer, que o dia que o relacionamento não acontece do jeito que ela quer, ela surta. Ela faz coisas assim que ela própria sempre criticou ou sempre condenou. Por quê? Porque ela está tão acostumada aí com a força própria dela, que quando rompe isso daí, ela se quebra. E o interessante, quando a pessoa ela vai com a força de Deus, a primeira coisa que é ensinada a ela é que a vida é feita de vicissitudes, ou seja, a vida é feita de aprendizados. Lições fáceis, lições difíceis. Na lição difícil vem a força de Deus para nos ajudar a superar. Então, a pessoa que trabalha com a força de Deus, ela está sempre buscando o crescimento. Por quê? Se eu trabalho com a força de Deus, eu sempre busco o crescimento. Aquele
que trabalha com a força própria e toma um mega tombo, e toma aquele momento, daquela situação que lhe retira aquela convicção de que eu sempre consigo, ela não consegue, ela tem dois caminhos. Ou ela desacredita, ou ela também busca crescer. Então observa, mesmo a pessoa indo com a força própria, vai chegar num determinado momento que ela não vai conseguir, porque a força mental dela não vai ser capaz de superar aquele karma, aquela situação, aquele aprendizado. Ela precisa crescer, ela precisa aprender, ela precisa mudar. Se ela topar buscar crescer, ela pode dar uma reviravolta na vida dela. Se ela não quiser crescer, ela vai desacreditar. E é aquilo que eu falei, o que consegue, consegue. Quando ele não consegue, ele pode desacreditar ou ele também pode buscar crescer. Então, é muito comum. Um exemplo clássico é a pessoa que está lá acreditando na medicina materialista. Eu acredito na medicina materialista. A medicina materialista é ruim? Não, gente. O avanço da medicina é algo fantástico. Gente, se a gente viaja 30 anos no tempo. Antigamente as pessoas sabiam o sexo da criança quando ela nascia. Era surpresa do parto. Hoje em dia, com 3 meses você já sabe o sexo. Com 7 meses você já tira morfológica. Claro, você pode bater antes. Mas 7 meses você já tira do rostinho do bebê. Você olha o rosto do teu filho ou da tua filha dentro da barriga da mãe. Gente, isso é fantástico, gente. Isso é fantástico. Hoje em dia o bebê já sai, você já sabe um monte de coisa. O que antigamente era somente no tete a tete. Então o avanço da tecnologia da medicina é fantástico, isso é inegável. O que eu estou falando é daquelas pessoas que depositam toda a sua fé na medicina materialista, acreditando que é ela que vai trazer a saúde. Quando a saúde é uma questão mental, não é uma questão física. O que adoece primeiro, gente, é a mente e o coração. São sentimentos de raiva, são sentimentos de ódio, são sentimentos de ingratidão. São eles que vão adoecer nos pensamentos. Quando os pensamentos adoecem, reflete no corpo carnal em forma de doença. É por isso que quando a gente corrige os pensamentos, acaba que o nosso corpo também se corrige. Então o que acontece? A pessoa acredita na medicina materialista. É porque a medicina são os melhores médicos, eu tenho condição de pagar os melhores planos. Aí ele vai, fica doente. Aí ele vai, não, eu vou curar isso aqui, dessa doença. Aí vem, passa um remédio, cura. Tá vendo? Remédio cura. Para que rezar? Para que ir para a igreja? Para que ficar levantando cedo? Para que meditar se o remédio me resolve? Aí ele vai lá todo bem, curte mais 2 anos, daqui a pouco fica doente de novo. Não tem problema não. Nós vamos no médico, o médico passa um remédio mais forte ainda e se cura. Aí nós temos 2 casos. Ou a pessoa gasta todo o dinheiro com remédios e com médicos e acaba empobrecendo, ou a pessoa que sou muito abastada, ela vai até que chega um momento que acontece alguma coisa e o médico vira e fala assim, pela medicina não tem cura. Aí a pessoa se vê em 2 caminhos. Ou ela desacredita na vida e vai para o fundo do poço, depressão e desânimo total, ou ela começa a querer buscar crescer e ela vai buscar a força de Deus. É nesse momento que a pessoa fala, não, se a medicina não tem mais como me curar, eu preciso buscar algo que me cure. E ela começa a buscar uma religiosidade. Se você for observar, isso tudo aqui vai, dependendo da maturidade do espírito, sempre convergir para o mesmo caminho. Alguns levam encarnações para entender isso, outros conseguem fazer isso de maneira mais rápida. Mas normalmente é sempre um caminho que todo mundo vai pela força própria, vai quebrando a cara, depois começa a buscar crescer e vai buscar a força de Deus. É mais ou menos isso para todo mundo. Aí o que acontece? Quando a pessoa busca crescer, seja ela acreditando pela força própria e colhendo esses frutos, seja ela acreditando na força de Deus, quando ela começa a buscar crescer, ela pode conseguir ou ela pode não conseguir. É normal. Quando a pessoa busca crescer, tem pessoas que acham que Deus é a solução de tudo. Deus não é a solução de tudo, porque no âmago de Deus não há problema. Olha filosoficamente. Acredita que Deus é a solução de tudo. Por que eu falo que Deus não é a solução? Porque no momento que você fala que Deus é a solução, você está acreditando que o problema existe. Quando você entende que o problema é uma lição e a essência da vida é perfeita, você vai entender, poxa, no mundo de Deus não existe problema.
Logo, não é que Deus não seja a solução, é que Deus é a própria essência da vida. Então a solução é exatamente a manifestação da sua imagem verdadeira. O que eu quero dizer isso? Deus não é um office boy que você chama e ele vem numa CG 125, vim resolver os seus problemas. Deus não é assim. Deus não pega, você faz a lista de problemas, toma aqui Deus, vai lá nos órgãos competentes resolver o meu problema. Não é assim que funciona. É exatamente quando você compreende que Deus está no seu interior, é que a força necessária manifesta-se para resolver qualquer problema, porque no mundo de Deus não tem problemas. Olha a diferença, não é Deus que vem resolver o seu problema, é você que manifesta Deus e você vai resolver os problemas. Então, ou seja, Deus está no seu interior em forma de força vital capaz de te levantar para resolver qualquer situação. Então, quando você busca crescer e você manifesta essa força, você consegue e você passa a apoiar-se sempre em Deus. Ou pelo menos a grande maioria do tempo, sempre em Deus. Pode acontecer de esquecer? Normal, gente. Estamos sempre em processo de aprendizado. Tem as pessoas que também conseguem e começam a se acostumar achando que sempre vai conseguir, mas nós temos os altos e os baixos. É o aprendizado. Mas ela vai sempre apoiar em Deus, ela sempre vai ter força, ânimo e coragem para se levantar. E tem aqueles que buscam crescer na força de Deus, não conseguem e de repente passam a desacreditar. Ah, isso não funciona, religião não dá certo, as coisas, está tudo errado, isso é tudo mentira. Vou dar um exemplo que acontece demais. Meu parente está doente. Venho até a Seitonô e falo assim, vou dar um exemplo, meu tio, minha tia, meu primo, meu irmão está doente, está com uma doença grave. Nós falamos, se você buscar a força de Deus, a vida irá se manifestar. Aí a pessoa, então vamos buscar crescer e começa a fazer oração, o irmão, o parente vem e falece. Aí ela fala, eu não consegui a bênção, eu desacreditei. Aí vem um pequeno detalhe, mas espera lá, o que você buscou manifestar? Você buscou manifestar a cura fenomênica ou a cura da alma? Porque a finalidade da religião é curar a alma. O corpo fenomênico tem o tempo dele. Por mais que você tenha a mente correta, por mais que você faça oração, por mais que você tenha uma vida elevada, chegará um momento que você deixará esse plano, porque essa é a missão da vida. Tem pessoas que acham que a religião vai te transformar num Highlander, vou nunca morrer, nunca vou ter problema, e a pessoa busca na religião ou busca na filosofia algo que não é natural. Então ela fala, já que Deus é algo fantástico, então eu também quero algo fantástico na minha vida. Aí tem pessoas que, por exemplo, vêm e falam assim, pretor, eu quero passar num concurso público. Aí eu pergunto, está estudando? Não. Eu falo, então, o que você quer? Você quer uma fraude espiritual? Você quer uma cola espiritual? Você quer um milagre sem merecer? Ora, os milagres, eles são frutos daquilo que você plantou, ou seja, o milagre é meramente a consequência das suas ações. Quem estuda, consegue o milagre de passar. Quem não estuda, não consegue. Então a pessoa acaba desacreditando porque ela busca na religião algo ou antinatural ou algo que seja fora daquela missão. Uma vez uma senhora chegou para mim e falou assim, eu entrei na Seitonô, falaram que meu filho iria curar e ele morreu. Aí eu falei assim, e a senhora tem como me garantir que ele não está bem no mundo espiritual? Ela parou. Eu não tinha pensado por esse lado. Eu falei, óbvio, você veio aqui pensando em curar o corpo. Nós estamos aqui para curar a alma. Se o seu filho partiu e do mundo espiritual ele está melhor, missão cumprida. Por que você acha que tem que ser com o corpo aqui? Porque tem pessoas que vão manter o corpo e tem pessoas que vão se despedir do corpo. Depende da missão de cada um. Nós não temos controle sobre a vida e a morte. O que nós temos controle é saber se a nossa vida valeu a pena e se nós estamos prontos para viver novamente após deixar o corpo físico. Para viver novamente de maneira sublime, de maneira crescendo. Eu, por exemplo, posso chegar e partir para o mundo espiritual. E as pessoas vão falar, nossa, quer dizer que a Seitonô não funciona? Espera lá, eu não sei qual é a minha missão. Eu não sei qual é a finalidade da minha vida. Aliás, eu não sei quando que vai a minha missão na minha finalidade de vida, porque eu sei qual é a finalidade da minha vida, mas assim, eu não sei quando que se cumprirá a missão. Pode ser que mais para frente eu deixe este mundo,
Qual o problema? Todo mundo vai deixar. Todo mundo vai deixar. Quem está doente, quem não está doente, todo mundo vai partir para o mundo espiritual. O ponto não é se vai partir ou não, porque todo mundo vai. É como partiu. Porque não adianta de nada eu chegar aos 96 anos, sem nenhuma doença, mas morrer cheio de ódio, cheio de ressentimento, sem perdoar ninguém, sem estar falando com ninguém, e simplesmente chegar no mundo espiritual na mesma carroça que eu estava manifestando aqui. Agora, se eu tiver 20 anos e tiver despertado para a verdade e souber aprender que a vida é eterna e que eu vou continuar sempre no caminho do progresso, mesmo que eu parta, a minha vida valeu muito mais a pena do que aquele de 98 anos que nada cresceu. Então a gente bota muito marco assim, sabe? A pessoa chega com um carro importado, essa sabe de provisão. Quando muitas vezes eu falo, gente, carro importado, qualquer um compra, basta ter um banco do lado para financiar, qualquer um compra. Agora, agradecer pai e mãe, levar uma vida conjugal feliz, sabe, ser exemplo para os filhos, ter um caráter, ter honra, ser uma pessoa de palavra, isso são méritos, meu amigo, que banco nenhum compra. Isso daí você tem que construir. Uma vida pautada em valores elevados é uma vida que constrói, mas muitas vezes as pessoas não dão valor, dá valor àquilo que vem. Olha assim, nossa, a pessoa anda com uma roupa de grife. Tem algum problema andar com roupa de marca? Nenhum. Tem algum problema você ter as coisas, carro importado? Nenhum. Mas que isso seja apenas um acessório na beleza dos bons sentimentos e das boas ações da sua alma. Que isso seja um brinco na sua beleza espiritual e não um carro-chefe. Tem pessoas que pegam todos os seus bens materiais e tentam mostrar, olha como é que eu sou legal. Quem é religioso, quem é espiritual, olha os bens materiais e fala, legal, mas eu quero ver como é que é o seu coração, porque é aí que está a verdadeira riqueza. De nada adianta esses bens se o seu coração estiver podre. Agora, se o seu coração for bonito, se você for uma pessoa elevada, maravilhosa e tiver esses bens, maravilha, show de bola. Seichonen não fala que Seichonen não prega a pobreza honrada. Eu sou pobre, mas sou honrado. A Seichonen prega que nós devemos ser ricos e honrados. Eu sou rico e sou honrado. Exatamente por eu ser rico e honrado, eu posso ajudar ainda mais as pessoas. Então vamos lá. Então tem a pessoa que consegue apoiar-se em Deus, é que não consegue e desacredita. Esse, infelizmente, é o caminho que muitas pessoas dentro da religião tomam. A pessoa entra e está agradecendo, e acontece uma coisa boa, acontece duas coisas boas, ela, ai que legal, está dando certo, mas de repente não acontece aquilo que estava querendo, ela desacredita e abandona o caminhar espiritual dela. E ela acaba ficando no desacreditar. Isso não dá certo. Eu já vi uma vez uma pessoa falar para mim assim, Seichonen não é para mim não, Seichonen é para outras pessoas mais inteligentes, eu sou muito burro, Seichonen não é para mim não. Mas gente, pelo amor de Deus, é para todo mundo. Não é uma questão de intelectualidade, é uma questão de aceitação, docilidade. As pessoas mais dóceis que eu conheci foram as que mais cresceram na Seichonen. Foram as que mais cresceram. Tinha uma famosíssima, queridíssima preletora Justiniano, que ela aprendeu a ler com os livros da Seichonen. Ela era analfabeta e ela começou a ler a Sutra Sagrada, a única palavra que ela sabia ler era a palavra Deus. Então ela ia na Sutra Sagrada assim, procurando a palavra Deus, e toda vez que via a palavra Deus, ela Deus, Deus, e ela naquele macarrão de palavras que ela não entendia, porque ela não sabia ler, ela ia procurando, toda vez que ela encontrava a palavra Deus, ela lia. E falaram assim para ela, toda vez que você lê a Sutra Sagrada, as coisas vão acontecer. Ela teve tanta docilidade com isso, ela acreditou tanto nisso, que ela apoiou-se na força de Deus. Ela lia a Sutra Sagrada só as palavras Deus. De tanto ler, as coisas começaram a acontecer. Por quê? Não é a intelectualidade de você pegar a sutra, olha que lindo aqui, olha, aqui eu tenho uma mesóclise, se bem que não tem mesóclise, mas vamos lá. Aqui tem uma próclise, olha, aqui você tem uma construção verbal, olha que lindo, aqui tal palavra você fala com esse O mais aberto, esse O mais fechado, aqui você tem tal construção. Não é isso, é o coração, é a alma sentir que aquilo é realmente verdade. Quando a alma sente que aquilo é verdade, você vibra aquela verdade. Então não é uma questão de intelectualidade, é uma questão de sensação. Então muitas vezes as pessoas elas param de sentir e desacreditam, quando na verdade, se ela não consegue, ela tem que avançar no desenvolvimento. E pode conseguir? Sim. E pode não conseguir?
Aí ela vai falar assim, não, aí eu vou desacreditar. E tem pessoas que chegam nisso. Vamos lá, você precisa trabalhar. Aí a pessoa, vou trabalhar. Aí ela não consegue. Aí ela desacredita. Aí você fala, não, aqui está o segredo. Para que você consiga, tem que ter esforço, persistência, porque o desenvolvimento, ele não acontece da noite para o dia. Não acontece da noite para o dia. Um colega meu, estudando para o concurso da Polícia Federal, ele se dedicou muito ao estudo, mas ele esqueceu que o concurso ele era composto de prova intelectual, né, a prova de escrita, de canetão, né, e a prova física. Ele se preparou só para a prova da escrita. Quando ele passou, tinha que fazer a prova física. Ele estava acima do peso. Ele tinha que conseguir entrar em forma em questão de 2 meses. Uma pessoa que, eu não lembro muito bem na época, mas ela estava bem acima do peso necessário. Ele começou a malhar que nem um condenado. Eu lembro que ele colocava gelo nos cotovelos e joelhos, tamanho era o sobrepeso, tamanho era a força dos exercícios que era passado. Resultado, quando chegou na época da prova, ele não conseguiu realizar a prova física, porque o corpo dele estava extremamente fadigado, ele não conseguiu. O que faltou para ele? Se preparar. Muitas pessoas avançam no desenvolvimento e já estão esperando resultados imediatos. E o que está matando hoje em dia no mundo é o imediatismo. Quando a pessoa tem que entender, eu tenho que desenvolver. Na hora que eu me desenvolver, eu vou conseguir. É fato, gente, é fato. Uma pessoa que treinar todos os dias, ela vai desenvolver. Ela pode não ser a melhor naquilo, tudo bem, mas ela vai conseguir ser uma pessoa que faça o mínimo. A pessoa que lê todo dia um livro, ela vai melhorando naturalmente a sua fala, a sua capacidade de raciocínio, exatamente porque ela vai treinando. Pode ser que no primeiro livro dela, ela não mude nada, mas com o tempo ela vai se desenvolvendo e vai manifestando. Então, observa só. Eu expliquei isso tudo aqui para mostrar as armadilhas que nós temos. Vou até circular aqui de verde. Eita, que essa caneta foi embora. As armadilhas que nós temos na nossa vida. Olha o tanto de armadilha que nós temos na vida. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Consegue, não consegue? O tanto de armadilha que a gente tem na vida de não conseguir e a gente acabar se desacreditando. Muito obrigado, Gustavo. Então a gente acaba desacreditando. Então, ou seja, se a autoconfiança é uma força mental e nós temos essas inúmeras armadilhas que nos fazem desacreditar, e preste bem atenção, tanto aqueles que estão no caminho da força própria no ego, quanto aqueles que estão no caminho da força de Deus. Então, observe só, o trabalho da vida é uma escola, é um aprendizado. Muitas pessoas vão na força própria e acabam caindo nas armadilhas, como algumas pessoas que também vão na força, acreditando na força de Deus ou tentando acreditar na força de Deus, também podem cair nessas armadilhas. Olha o tanto dessas armadilhas que elas podem nos derrubar. O ponto é, se a autoconfiança é uma força mental, no momento que eu caio nisso, o que eu estou gravando dentro de mim? Exatamente a desesperança. A autoconfiança diminui. Então, ou seja, se a gente olhar isso aqui, a gente fala, cara, que interessante. Você vai observar, se você fizer uma autoanálise, se você fechar os olhos agora e fizer uma viagem na sua vida, voltar para a sua infância, você vai observar quantas coisas você deixou de fazer, você deixou de crescer ou você deixou de manifestar porque você se deparou com não conseguiu e você desacreditou. Eu não tenho condição para isso não é o meu talento, não é. E você acabou deixando de manifestar ou deixando de construir a autoconfiança porque você acreditou que não conseguia. Logo, olha o que eu estou querendo mostrar. A autoconfiança é fruto da somatória daquilo que você falhou e daquilo que você conquistou. Se você falhou muito e conquistou pouco e somente ficou... Aliás, não é nem muito do número, porque tem pessoas que conseguem fazer o inverso. A grande verdade é a seguinte, a sua autoconfiança vai ser fruto daquilo que você mais deu valor à sua vida.
ou fracasso ou sucesso. Ou fracasso ou sucesso. Então, vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que tenho mais fracassos do que conquistas. Se você pegar o início da minha vida, até o momento, o que eu fracassei na minha adolescência, acumulou que fez um caminhão. Ou o que aconteceu? Eu cheguei num determinado momento, quando eu estudando a Seichonoye, praticando a Seichonoye, o professor Masaharu Taniguchi fala, a autoconfiança é uma construção mental. Olha como é que ele fala. Deixa eu já aproveitar aqui e trazer no livro, que é exatamente a próxima parte. Olha o que o professor Masaharu Taniguchi fala. Na página 25 do mesmo livro, Você é Dono de Potencialidade Infinita, primeira edição. De nada lhe adianta apenas entender a necessidade de ter autoconfiança. Não adianta. Todo mundo fala, é preciso ter autoconfiança. Sim, eu já sei, mas como? De nada lhe adianta apenas entender a necessidade de ter autoconfiança sem conhecer o meio de cultivá-la. Primeiro você precisa saber que ela pode ser desenvolvida. Aqui, ó. Ela é uma força mental, ela pode ser desenvolvida. Antes de tudo, devo dizer que a autoconfiança nasce dentro da mente. E não me refiro apenas à mente superficial consciente. A autoconfiança surge na forma de pressentimento de sucesso, gravada nas profundezas da mente, ou seja, do subconsciente. Por isso, para cultivar a autoconfiança é necessário proporcionar ao subconsciente autossugestão capaz de subjugar o complexo de inferioridade e fortalecer a convicção de que o homem é filho de Deus. Se você não tem autoconfiança, olha o que o professor Masaharu Taniguchi fala. Se você não tem autoconfiança, é porque, em sua infância, tentou fazer algo e fracassou. Essa experiência, retida nas profundezas da mente, traz a cada ocasião a ideia de um novo fracasso iminente, o que impede de tomar qualquer iniciativa. Olha só, esse trecho é fantástico e aqui ainda tem, nossa, aqui tem coisa para a gente desenvolver mais uma palestra inteira. Olha só. As pessoas fracassam. Gente, todo mundo fracassa. Eu me deparei uma vez comigo, eu comecei a rir. Eu estava com medo de fracassar e eu estava deixando de fazer as coisas com medo de fracassar. Depois eu parei para pensar e falei assim, gente, mas espera lá, todo mundo fracassa. Então, de onde que vem essa ideia boba de que a pessoa não fracassa? Todo mundo fracassa. É que as pessoas não querem parecer pequenas, não querem demonstrar fraquezas, não querem fazer as coisas erradas. Nossa, eu quando comecei a tirar esse tipo de situação, eu dou a cara a tapa, eu faço coisa errada. Nossa, gente, eu dou cada mancada às vezes, que a coisa mais engraçada, eu fico rindo dos meus erros, mas eu aprendo, gente, eu aprendo. Quem nunca deu de cara com a porta de vidro, não sabe o que é prestar atenção e olhar antes de andar. Porque quando a gente mete a cara no vidro, a gente fala, opa, aqui tinha um vidro e eu não vi. Então o que acontece? Precisamos entender que no processo você vai ter altos e baixos. Mas o que acontece? A pessoa sofreu, falhou quando era criança. Eu lembro de uma situação minha muito engraçada. Eu fui comprar um gel. Eu tinha acho que 9 anos de idade, 10 anos de idade, eu estava indo para uma primeira festinha. E eu fui comprar um gel. Aí eu falei, mãe, eu vou na farmácia comprar o gel. Minha mãe falou, compra um gel assim. Quando eu cheguei na farmácia, tinha um monte de gel, mas um monte de gel, e tinha uns lá com brilho, umas coisas assim. E eu fiquei encantado pelo de brilho. Aí eu lembrei da minha mãe falando assim, ó, não compra, compra o normal. Os outros não são bons para o cabelo. E eu falei assim, não, então eu vou comprar esse. Não ouvi minha mãe. Eu quis comprar o que me deu na cabeça. Comprei. Quando chegou em casa, minha mãe falou assim, eu avisei, passei no cabelo, foi uma porcaria, fui para a festa, em vez de chamar a atenção pelo lado positivo, eu chamei a atenção pelo lado negativo. Então foi assim, na minha cabeça de criança foi um fracasso, essa minha ida para a festa. Então o que eu poderia ter feito? Eu não quero nunca mais ir para a festa, porque eu não sei ir para a festa, não gosto de festa. Eu já vi, uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, eu não gosto de malhar porque eu não gosto de suar. Hã? Que desculpa esfarrapada, velho, eu não gosto de suar. Isso no fundo, é porque não gosta de fazer exercício, mas aí bota a culpa no suor. Não, o suor me traz incômodo, tudo mais. Você sua de andar. Se você tiver com a camisa no dia de calor, você sua. Aí você fala, então não quero mais dia de calor, mas você não pode impedir o sol de brilhar. Sol não brilhe hoje eu não quero calor porque eu não gosto de suar. Então assim, aí você poderia simplesmente falar assim,
Aí vão ter pessoas que vão falar, ai, preletor, eu não gosto de suar. Tudo bem, gente, é uma característica. Eu também não gosto de suar. O que eu estou querendo falar é você botar desculpas em situações para justificar a sua não vontade de crescer. É isso que eu estou querendo falar. Porque as coisas que fala, daqui a pouco vem o pessoal, eu sou da associação das pessoas que não gostam de suar, e você está falando, estou me sentindo ofendido. Não fiquem ofendidos, eu também não gosto de suar. Mas eu não uso o suor como desculpa para eu não ir malhar, por exemplo. Vou malhar e vou suar, vou chegar em casa com aquelas camisas suadas que dá para torcer, que você taca na parede e ela gruda uma semana, que você tem vontade de tacar fogo na blusa, porque você acredita que sabão em pó não vai tirar o que você fez com a blusa, mas isso não é desculpa para eu parar. Entenderam? É esse aspecto que eu quero falar. Então vamos lá. A pessoa, eu poderia ter falado, a festa não foi o que eu queria, então não quero mais ir na festa porque eu não sou capaz. Aí eu me limito e acaba que eu perderia muitas e muitas coisas para frente. O que isso gerou em mim? Eu tenho que aprender a escutar. Então esse tombo meu me ensinou, eu preciso aprender a escutar. Então a vida é feita disso. Quando eu descobri que a confiança, a autoconfiança era uma força mental, eu comecei a fazer o seguinte, dos inúmeros fracassos que eu tive na minha vida, que era um caminhão, eu comecei a pegar aquilo que dava certo e focar naquilo. Porque, gente, é impressionante. Nós fazemos 10 coisas no dia. Pode ser pelo dia. Você imagina, quiçá a vida. 10 coisas no dia. Você acerta 9, mas você erra uma, você passa o resto do dia só pensando naquilo que você errou. E a Seichono ensina a olhar sempre para o lado positivo, fazer com que levar a vida com o princípio do relógio de sol, olhar somente aqueles momentos em que o sol brilha. Por que nós fazemos isso? É uma coisa extremamente inteligente para se construir a autoconfiança. Se eu só olho aquilo que brilha, eu aprendo ou eu gravo na minha mente o sucesso. Isso não quer dizer que eu vou esquecer de observar as falhas, eu não vou agir sem sabedoria, mas em vez de dar força mental à falha, eu dou força mental à vitória. Então, é aquela coisa, você acerta 10, você acerta 9 e falha uma. Você aprende com essa uma e foca nas 9. Olha, gente, eu consegui fazer isso, eu consegui fazer aquilo, eu consegui isso. Vai construindo a autoconfiança em você. Então, é interessante, a pessoa está aprendendo, por exemplo, língua. Ela consegue falar 10 palavras certas. Na 11ª, ela fala errado, as pessoas riem. Ela trava, não quero mais falar. Espera lá, mas você errou uma. Você acertou 10, por que você vai deixar de falar? Por exemplo, quando você vai para o exterior, você tem que aprender a falar, você tem que ser na marra. Aí como você não tem escolha, você se desenvolve, porque errando ou não, você tem que se desenvolver. É muito interessante quando a gente é colocado nesses ambientes que a gente não tem escolha, como é que a nossa força cresce. Por quê? Porque você não tem tempo de não acreditar. Se você não falar a língua, você não come. Você não consegue trabalhar, você não consegue se desenvolver, você não consegue às vezes ir para o banheiro. Você chega para um estrangeiro e fala assim, se você não for bom de mímica, você chegar assim para o estrangeiro, quero ir ao banheiro. Hã? Aí você começa. Aí se você não sabe inglês, você começa make, pipi, help. Aí o cara vai te mostrar o banheiro, você vai lá. Eu quando fui pedir um canudinho, a atendente só falava inglês. Aí eu falei, como é que é canudinho em inglês? Eu olhei para ela assim e ela perguntou o que eu precisava, aí eu... ela, straws, aí me deu o canudinho. Então, ou seja, aquele momento eu precisava me expressar, eu não tinha como falar, eu não acredito que eu não sou capaz de me expressar. Eu não tinha escolha, eu precisava me expressar. Então, algumas situações nos levam a essa condição de você superar. Se você aprende a gravar o sucesso, você entende como que a autoconfiança é um desenvolvimento mental. Eu gosto muito de ver, tem uma entrevista daquele jogador de basquete, considerado um dos maiores jogadores do mundo, o Michael Jordan, que o pessoal fala como ele conseguiu desenvolver aquela frieza de decidir inúmeros jogos no último segundo, fazer a última cesta que fazia com que o time dele ganhasse. E ele falou, isso é fruto de inúmeros erros. Para cada cesta que eu acertava, eu errava 2. Olha que interessante, para cada cesta que eu acertava, eu errava 2. Só que eu fui treinando e fui sempre focando naquelas que eu acertava. Acabou que ele criou uma autoconfiança tão grande que no final do jogo todo mundo sempre dava a bola para ele, vai lá que você resolve.
Tiveram jogos que ele não conseguiu? Tiveram, nós tivemos vários jogos em que ele tentou dar o último lance e não conseguiu. Mas a autoconfiança dele foi crescendo tanto que quando chegou nas grandes decisões, ele conseguiu fazer o tiro certo. A mesma coisa aconteceu com a minha vida. Falhei inúmeras vezes, mas quando foram chegando nas grandes decisões, como eu aprendi a focar e a construir a autoconfiança, quando chegaram nas grandes decisões, aí eu consegui tomar o rumo, ou ter a força necessária para manifestar, não cair em nenhum desse desacreditar e não consegue, e avançar no desenvolvimento até conseguir. É assim que foram sendo construídos os relatos da minha vida. Eles não caíram do céu, não apareceu o arcanjo Gabriel e falou assim, você é o escolhido, você vai ser abençoado. Não é. A bênção é uma construção da sua autoconfiança. Por isso que o professor Masaharu Taniguchi, ele fala, o sucesso e a felicidade de cada um dependem do seu grau de autoconfiança. Olha só, se você tem autoconfiança de que você é capaz de crescer, você vai ter sucesso na vida profissional, você vai ter sucesso na vida familiar. Por exemplo, sou pai de 2 filhos, uma menina e um menino. Eu falho como pai, eu falho. Tem vezes que eu erro, tem vezes que parece que eu nunca li um livro da Seiichi Onoe. Eu erro, que eu falo, ai meu Deus, que vergonha, que vergonha. Faz parte, eu estou aprendendo a ser pai, eu não sei ainda ser pai, talvez quando eu chegar aos meus 70 anos, eu saiba como ser pai. Então o que acontece? Eu estou aprendendo a ser pai, só que ao invés de eu ficar me martirizando, eu mereço sofrer porque eu falhei, eu falo, não gente, eu errei, vou aprender aqui, vou tentar melhorar, e eu consigo trabalhando no desenvolvimento, e aquilo que eu acertei, eu gravo no meu coração, aí eu vou tendo autoconfiança de que eu posso ser um bom pai, eu posso se manifestar, mesmo não tendo ainda todas as qualidades, capacidades e elevação espiritual para tal, mas eu vou criando a autoconfiança. Então, naqueles momentos que meus filhos me abraçam e falam, papai, eu te amo, ou naqueles momentos que meus filhos ficam bem grudadinhos comigo, eu falo, tá vendo? Eu estou conseguindo cumprir. Mesmo eu não conseguindo às vezes, a minha autoconfiança vai fazendo com que eu avance, crendo que eu vá chegar lá. Isso faz com que o grau, a fé, se aumente. Isso vai fazendo com que seja construída na profundeza do meu subconsciente a autoconfiança. A autoconfiança surge na forma de pressentimento de sucesso. Prestem bem atenção nessa frase. A autoconfiança surge na forma de pressentimento do sucesso gravado nas profundezas da mente, ou seja, no subconsciente. Olha que interessante. A pessoa acredita só na força própria. Eu sou capaz, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom. Beleza, meu amigo, você está gravando dentro do subconsciente. Mas quem você está afirmando que é bom? O seu pequeno eu. Na hora que você não consegue, arrebenta o teu falso eu e você fala, caramba, aquela pessoa que eu acreditava não é capaz. Aí você vai para o fundo do poço. O tombo é grande. Agora, quando você acredita que a força de Deus é ilimitada. Se eu cair, opa, eu caí, mas Deus que habita dentro de mim, Ele é infinito e eu infinitamente posso crescer. Logo, como infinitamente eu posso crescer, ainda tem da onde tirar para me desenvolver. Aí vem a autoconfiança com um pressentimento de sucesso. Mesmo que eu não consiga, dentro de você está. Você vai, até você se desenvolver e acreditar, desculpa, marquei aqui errado, até você conseguir. Então, foi assim que foi. Eu fui reprovado inúmeras vezes no meu concurso, todos os meus relacionamentos deram errado, só acertei nesse agora atual, graças a Deus, e eu descobri que você só precisa acertar uma vez, viu gente? Todos os meus relacionamentos deram errado. Por que eu não desacreditei do amor? Porque dentro de mim estava gravada a autoconfiança que falava, você vai conseguir. Detalhe, não é que você vai encontrar a pessoa perfeita, você vai conseguir ser uma pessoa melhor para aquela que você encontrar. Assim muda a maneira de você enxergar, porque as pessoas ficam mendigando amor. Aparece alguém para me amar, quando você entende que você é a manifestação do amor de Deus, você parte para a missão de amar. Você tem autoconfiança para amar. E aquele que tem autoconfiança para amar
está pronto para receber o amor. Porque tudo é uma via de mão dupla. Você quer ter amigos? Seja amigo. Você quer amar? Você quer ser amado? Ame. Tudo é uma via de mão dupla, gente. Então, o que acontece? A autoconfiança gravada, ela vai fazendo na sua mente, ela vai dando aquele sussurro, você consegue. Por isso que a pessoa que ela se entrega à vida de Deus e ela compreende a sua imagem verdadeira, ela vai tendo a autoconfiança aumentada, porque ela fala, as minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus. Olha como é que a Setioné é forte, gente. Isso é muito forte. Quando nós fazemos oração, as minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai. A força de Deus Pai, é a força de Deus Pai, mesmo que eu falhe, mesmo que eu caia, mesmo que eu não consiga, é a força de Deus Pai. Você vai crescendo no desenvolvimento, isso vai gravando dentro de você a autoconfiança e chegará a hora que você estará pronto para manifestar todo o seu talento. É assim que a gente transforma, não é uma mágica, não é um negócio que cai do céu e transforma, é simplesmente uma construção. Uma construção. E a gente vai continuar na semana que vem exatamente falando dessa construção e os meios para que a gente possa fazer com que a autoconfiança se manifeste de uma maneira muito poderosa na nossa vida. Aqui então eu expliquei que a autoconfiança é uma força mental e os caminhos que muitas vezes nos levam a não mais acreditar, mas tenha certeza, é capaz, todas as pessoas são capazes de manifestar. E a meditação Shinsokan é o caminho fundamental na construção da autoconfiança, porque nós temos a união com Deus. Ok? Então vamos fazer a nossa meditação Shinsokan. Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos assumir a posição da meditação Shinsokan, fechar os olhos, elevar a nossa mente, controlar a nossa respiração e visualizar um mundo da imagem verdadeira. Respiração lenta e vagarosa, inspirando profundamente. Não é um simples ar que nós respiramos, mas a própria vida de Deus, o próprio alento de Deus. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoe para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, 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 é o oceano de infinito amor 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 de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, 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 é o oceano de infinita provisão 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 de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, 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 é o oceano de infinita harmonia 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 de Deus. É um mundo da harmonia absoluta, neste sublime mundo de Deus, neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui.
Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado. Vamos agora visualizar um mundo da imagem verdadeira. Nós, neste sublime mundo maravilhoso, envoltos pela luz da vida de Deus, a luz que contém a sabedoria, o amor, a vida, a provisão, a alegria, a harmonia. Somos vivificados. Não é um simples ar que nós respiramos, é a vida de Deus que flui, é a vida de Deus que flui. Eu e Deus somos uma só vida. Deus, muito obrigado, muito obrigado.
Deus, muito obrigado, 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 muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluindo do mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Deus, muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a posição. Farei agora a reverência. Uma reverência. Muito obrigado. Quero agradecer novamente a presença de cada um dos senhores e das senhoras nessa noite agradabilíssima. Meu muito obrigado. Não deixem de curtir e compartilhar esse vídeo para que mais e mais pessoas tenham a chance de conhecer essa verdade que transforma, que liberta. E mais, quando vocês curtem e compartilham, o vídeo ganha destaque e ele é também divulgado pelo próprio YouTube. Então, meu muito obrigado. Nosso dever de casa essa semana é um dever de casa maravilhoso e nos ajuda muito. Vamos lá? Primeiro, fazer a meditação Shinsokan todos os dias, sem falta, nosso dever de sempre, de todas as semanas, né? E o segundo é você repetir 20 vezes essas frases pela manhã e 20 vezes à noite, antes de dormir, que é: sou filho de Deus, só coisas boas virão, todos os dias eu melhoro em todos os aspectos, muito obrigado. Então repita isso, quando você acordar: sou filho de Deus, só coisas boas virão, todos os dias eu melhoro em todos os aspectos, muito obrigado. Repita isso 20 vezes, na hora que você acordar e antes de você dormir, porque isso vai adentrando no seu subconsciente e vai sendo repetido quando você faz antes de dormir e quando você acorda. É um momento que a sua mente está mais propícia a gravar essas verdades, gravar essa frase e ir construindo a autoconfiança dentro de você. Então vamos fazer a meditação Shinsokan, vamos repetir que com toda certeza, à medida que você for construindo, que você for edificando, que você for plantando essas verdades dentro de você, sua autoconfiança vai sendo construída, vai sendo elevada e você terá muito mais força para no dia a dia, na hora H, você manifestar a força necessária para construir, concretizar e elevar a sua capacidade. Ok? Uma semana abençoadíssima a cada um de vocês. Nunca se esqueçam, vocês são filhos de Deus, a capacidade infinita já está dentro, só precisando ser esculpida, só precisando ser lapidada para poder ser manifestada de forma concreta. Meu muito obrigado, abençoa a cada um dos senhores e das senhoras, muito obrigado, até semana que vem.